Chegamos a mais um vídeo de domingo e se é domingo, vocês que sempre me acompanham por aqui em dias como esse, sabem que hoje trataremos a respeito dos preparativos e as projeções para essa semana, utilizando como base, é claro, o calendário econômico. Afinal, como os principais dados econômicos poderão influenciar dentro da ação de preço do mercado dos criptoativos. Comentaremos rapidamente sobre a continuação da temporada de balanços nos Estados Unidos, falaremos sobre um novo depoimento de Jeremy Powell, falaremos sobre dados econômicos lá na Europa, decisão de taxa de juros, dados de inflação, além também sobre comentar o que aconteceu desse atentado de Trump lá nos Estados Unidos e como isso mexe com as probabilidades da eleição. Falaremos um pouco sobre tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vem comigo. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. E entrando com vocês direto ao que interessa, como de costume aqui no canal, sem perder muito tempo, a gente vai fazer um pouco diferente do que outros vídeos. Geralmente eu começo falando a respeito do macro, traçando com vocês as tendências e os preparativos para essa semana e depois entrando em cripto. Mas hoje começaremos de forma contrária, começaremos por cripto e depois mergulharemos no macro, dada as circunstâncias atuais, Bitcoin pampando e trazendo também uma análise que eu trouxe inicialmente exclusiva ao clube de membros, mas resolvi abrir com vocês. Se vocês quiserem ter acesso a outras informações e oportunidades valiosas que eu trouxe, essas sim, exclusivas ao clube de membros, faça parte do nosso clube agora mesmo consultando aqui embaixo a descrição do nosso canal e, claro, por um valor simbólico você receberá essa e outras análises do mercado. Começando então com vocês falando um pouquinho sobre o Index do Fear and Greed, né? Basicamente um índice que mostra pra gente o sentimento do mercado quando o assunto é Bitcoin. Esse sentimento que ele é divulgado traçando diferentes parâmetros e diferentes dados estatísticos referentes ao mercado cripto e tirando a média é dado então qual que é o sentimento do mercado que foi divulgado nos últimos dias em 25, representando um medo extremo. Eu particularmente entendo que dentro desse cenário de curtíssimo prazo que estamos vivendo, né, durante o mês de junho principalmente, alguns fatores tomaram grande responsabilidade para que a gente visse de certa forma um FUD tomando conta do mercado. Então vimos os mineradores vendendo grandes quantidades de Bitcoin, vimos a Mt. Gox liberando grandes quantidades de Bitcoins aos seus usuários mais de 10 anos depois, o que obviamente trouxe uma oferta de Bitcoin que estava morta há muito tempo, né, ou seja, uma pressão vendedora nova ao mercado. Vimos também o governo alemão vendendo todos os seus bitcoins, mais de 3 bilhões de dólares só no último mês, né, se a gente for pegar nos últimos 30 dias, e tudo isso contribui para um medo extremo. Mas na minha opinião, não é o cenário atual que estamos vivendo. E vocês vão entender isso agora, porque esse mesmo sentimento relatado pelo Fear and Greed com o Bitcoin a 58, quase 60 mil dólares, inclusive alcançou 60 mil dólares nas últimas horas devido ao acontecido lá nos Estados Unidos durante um evento presidencial com Donald Trump. Acredito que se você não mora numa caverna, você deve ter visto o que aconteceu. Ele mostra pra gente que em outros momentos do mercado, quando o Bitcoin estava em 20, em 18, em 23, e existiam muitas incertezas macroeconômicas, existiam incertezas relacionadas ao rally do ativo, a gente viu o mesmo sentimento em 25. Ou seja, hoje o Bitcoin em 58, em 60 mil, não faz sentido o medo extremo ser o mesmo do que quando o ativo estava em 20, 22 há mais ou menos um ano e meio atrás. Então estamos em outro momento do mercado. É claro que existem, né, obstáculos no caminho, é claro que existem pressões vendedoras, mas enquanto muitos estão vendendo, enquanto ofertas novas de Bitcoin estão chegando no mercado, novos investidores, inclusive institucionais, também estão chegando. Então essa matéria relata isso pra gente de forma muito clara, né? Os investidores institucionais de Bitcoin compraram 100 mil unidades de Bitcoin só na última semana. Como eu trouxe também exclusivamente ao clube de membros, a gente pôde ver que os ETFs, né, os principais ETFs de Bitcoin, trouxeram um inflow já há 6 dias consecutivos, o que mostra pra gente que de fato os compradores voltaram depois de um certo período fora do mercado. Então só nessa última sexta-feira a gente viu mais de 300 milhões de dólares de inflow dentro dos principais
principais ETFs do ativo, o que mostra que, de fato, enquanto existem vendedores, também existem compradores e que o preço do Bitcoin não sofreu com toda essa nova pressão vendedora presente no mercado, que cada vez mais vai secando e vai se exaurindo. A gente viu agora que o governo alemão já não é mais um problema, daqui a pouco a Mt. Gox também não vai ser mais um problema, os mineradores voltarão a acumular eventualmente e isso deve dar caminho para a gente continuar a ver novas movimentações de alta dentro do principal criptoativo do mercado e para mim esse gráfico mostra isso de forma muito clara. Portanto, eu particularmente não concordo com esse medo extremo que vem sendo dito por muitos e até mesmo pelo Fear and Greed Index que existe dentro do mercado cripto. É claro que existem pressões vendedoras, mas isso por só não é suficiente para mostrar um medo extremo. Se a gente for analisar macroeconomicamente, estamos vivendo um outro momento do que se vivia há pouquíssimo tempo atrás. Hoje, inclusive, existem grandes probabilidades de vermos novos cortes à taxa de juros norte-americana, o que deve trazer um sentimento muito positivo ao mercado de risco, ao mercado das criptomoedas, e claro que tudo isso deve ser levado em consideração no momento de trazer um dado como esse aqui. Então, macroeconomicamente, na minha opinião, estamos vivendo um momento favorável, com o mercado de trabalho arrefecendo, gerando menos inflação. A gente pôde ver que a inflação norte-americana nos últimos dias ao consumidor também se demonstrou muito controlada, tanto no mensal quanto no anual. A gente já começa a ver os primeiros membros ligados ao FOMC dar pronunciamentos que de fato concordam que um possível corte de juros está se aproximando. A gente viu falas mais relaxadas do Jeremy Powell, presidente do Fed, durante essa última semana, o que também traz um certo sentimento positivo. Então, na minha opinião, o mercado está bem mais favorável do que desfavorável para o Bitcoin e para todo o mercado de criptomoedas. Com o ETF de Ethereum sendo negociado, novos investidores procurando e trazendo demanda para ETFs de Solana, por exemplo, é possível inclusive que a gente veja uma out-season ocorrendo dentro de algumas semanas, beleza? Então entrando com vocês agora, saindo de cripto e entrando dentro do macro, eu falo com vocês a respeito das projeções para essa semana. A gente vai falar um pouquinho sobre os principais dias, quais dias devem implicar maior volatilidade, quais dias trazem menor volatilidade e quais são os principais dados econômicos para se ficar ligado. Então na segunda-feira promete ser já um dia de reabertura bem animada. A gente viu o Bitcoin alcançando $60 mil nas últimas horas, devido ao que aconteceu com Trump lá nos Estados Unidos, e na segunda veremos o discurso dele, Jeremy Powell. Quando ele fala, o mercado para, ele mais uma vez vai falar, e ele deve falar um pouquinho sobre os dados de inflação que foram divulgados nessa última semana, nessa última quinta-feira, que vieram bem controlados, e claro, ele falando, ele pode acabar eventualmente deixando alguma pista sobre as próximas medidas políticas monetárias nos Estados Unidos. Além disso, a Mary Daly, que é mais um membro do FOMC, que inclusive possui direito a voto, na semana passada ela mostrou uma opinião muito favorável em relação a um corte de juros. Vai ser legal escutar também o que ela tem para falar durante essa semana. Passando com vocês a terça-feira, veremos logo pela manhã o dado de percepção econômica lá na zona do euro e também na Alemanha. Geralmente esse dado mostra para a gente a visão dos investidores institucionais quando o assunto é a economia local, traz volatilidade geralmente quando é divulgado. Nesse mesmo dia, veremos outros dados importantes nos Estados Unidos, como por exemplo, vendas no varejo. Já na quarta-feira, meio de semana, veremos dados de inflação, tanto no Reino Unido como também na zona do euro. E nos Estados Unidos, dados relacionados ao mercado imobiliário, que segundo Jeremy Powell, segundo Janet Yellen, vem sendo de fato um problema que vem gerando inflação. Então veremos construção de casas novas, veremos produção industrial, veremos falas de membros ligados ao Fed, além também de outros dados econômicos. Na quinta-feira, o dia é muito animado, principalmente na zona do euro, porque veremos taxa de desemprego lá no Reino Unido e a decisão da taxa de juros na zona do euro. A última decisão da taxa de juros lá na zona do euro trouxe para a gente um corte. No entanto, as expectativas do mercado para essa decisão agora é que a taxa se mantenha estável, está em 4,25. A tendência é que ela se mantenha nesse mesmo patamar. Caso um corte seja atribuído a essa taxa, muito provavelmente deve trazer um sentimento bem favorável aos mercados de renda variável. E é claro que é sempre importante a gente acompanhar
acompanhar a coletiva logo após essa decisão da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Além disso, na quinta-feira veremos dados nos Estados Unidos que geralmente são divulgados nesse dia, como pedidos iniciais por seguro-desemprego, pedidos contínuos por seguro-desemprego, além também do índice de atividade industrial lá nos Estados Unidos. Fechando para a gente a semana, a sexta-feira está bem vazia, apenas com dados de inflação lá na Alemanha, né, o IPP, a inflação ao produtor. Já nos Estados Unidos veremos apenas discursos de membros ligados ao FOMC, o que sim deve trazer uma certa volatilidade, se tratando do último dia útil da semana, de uma semana que deve ver bem volátil devido a falas de Jeremy Powell, dados de inflação na Europa, decisão de juros na zona do euro, dentre outros dados importantes nos Estados Unidos. O último dia da semana implica volatilidade e nessa semana não deve ser diferente, beleza? Então, dito isso, família, a gente vai finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Eu faço um convite a você novamente que faça parte do nosso clube de membros, que eu trouxe oportunidades valiosas com airdrops que vale a pena você conferir para tirar mais uma vez cascalhos do mercado. Eu fico por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o final, deixe o seu like, um comentário e até a próxima.